A igreja está bonita hoje, não tá, gente? Gente do céu. Tô até, como diz uma amiga minha, tô impressionante, com tanto que essa igreja está bonita. Mas vocês acham que eu estou falando que está bonita porque tem umas mesas ali? Está bonita porque você está aqui nessa noite. Cada um dos que estão aqui deixa essa igreja mais bonita. A irmã Helena brincou, falou assim, eu fiquei achando que você poderia até não vir, né? Ficar para lá. Eu falei, não fico não, irmã Helena. Para começar, tem meus meninos aqui, tem esposa e tem a igreja Essência de Vida. Não dou conta de viver longe desse povo, não. Não consigo viver longe de vocês. Então, sempre que eu vejo cada um de vocês aqui, me alegra muito. Eu fico feliz. A igreja está realmente mais bonita porque cada um de vocês está aqui nessa noite. E não é por causa de números, não. É porque o propósito da igreja é reunir pessoas com o intuito de adorar a Deus. Eu sei que você veio com o intuito de adorar a Deus, com o intuito de entregar a sua adoração, de receber de Deus também palavras de conforto, de consolo. E enquanto os louvores eram ministrados, eu sei que Deus ministrou na sua vida, e eu espero que eu não atrapalhe o que Deus tem para fazer nessa noite, através da palavra dele. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, e assentando aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Bem-aventurado ou felizes os pobres de espírito. Os pobres em espírito, algumas traduções vai trazer essa palavra, pobres em espírito. Aqui está pobres de espírito. E confesso que essa passagem sempre me chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção. Até que eu fui impactado um dia, estudando e sendo ministrado. E eu já tinha até ministrado essa palavra em um outro momento, não sei se aqui na Essência, mas de ontem para hoje, enquanto eu orava e pedia para Deus que colocasse a palavra que era para ser ministrada, tem alguns temas que vêm sido trabalhado, que eu venho tentando escrever algumas coisas. Então, enquanto eu orava, Deus me colocou esse texto para que seja ministrado. E eu tenho certeza que será uma palavra de conhecimento e vai trazer felicidade de fato. Que a proposta de Jesus é dizer quem são felizes. E ele começa com esse primeiro ponto: felizes, bem-aventurados, que é felizes, é a palavra Macarius, então ele está falando de uma felicidade plena, real. Toda vez que aparece em qualquer texto escrito em grego, seja um texto poético, seja um texto de registro histórico, e aparece a palavra Macarius, essa palavra está apontando para uma felicidade verdadeira, uma felicidade real. E aí Jesus está dizendo, ele começa com as bem-aventuranças dizendo: felizes de verdade, aqueles que são pobres de espírito. E aí, como eu disse, esse texto me chama muita atenção, porque quando a gente vai entendendo de fato o que é ser pobre de espírito, nós vamos percebendo que nos falta felicidade muitas vezes, porque nós não nos colocamos nessa condição. Mas aguenta aí, que lá vem a pancada, daqui a pouco chega. Olhando para os primeiros versículos, o que a gente encontra aqui? A gente encontra Jesus, a multidão, os discípulos e o cenário, que é um monte. Jesus sobe um monte. O texto começa dizendo que estava próximo a Jesus a multidão, Jesus sobe um monte, está ali seus discípulos, e ele começa a ensinar. Nós temos uma atitude de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que esse texto fala de um Jesus que se importa com a multidão. Ele vê a multidão e resolve ensinar a multidão. Então nós estamos falando de um Jesus que se importa com a situação da multidão. Até porque Jesus está na Galileia. Jesus está em uma das regiões mais pobres da região ali da Palestina, daquela região ali. É uma das regiões mais pobres, com maiores dificuldades. Aquele povo era um povo judeu, descendente de Abraão. Ali era a terra que Deus prometeu a eles, só que eles estão sendo subjugados pelo governo romano.
Eles estão tendo que trabalhar arduamente para pagar tributos a um governo que não é o governo deles. E eles têm algumas expectativas, esse pessoal tem anseios. Eles anseiam por uma política que liberte ele dos romanos. Eles anseiam por o que combina com esse libertador político, também alguém que tenha a atitude de fazer com que a religião deles os aproxime de fato de Deus, volte eles para o centro do que seria a vontade de Deus, um governo que as suas obras refletiriam, as ações de Deus, provendo a libertação daquele povo. Então Jesus está vendo exatamente que aquelas pessoas estão sofrendo, são pessoas que trabalham muito, que pagam impostos muito, muito altos, e pessoas que provavelmente trabalhavam apenas para pagar dívidas e pagar tributos. Talvez uma situação muito parecida com a nossa nos tempos de hoje. Talvez uma situação bem parecida. E essas pessoas estão cansadas. Essas pessoas, Jesus, ao ver a multidão, percebe, e ele conhece exatamente. Jesus, mesmo estando no início do seu ministério, Jesus conhece quais são as dores da humanidade. Jesus conhece as necessidades humanas. E Jesus se senta. Quando eu leio Jesus se assentou-se, eu entendo que Jesus não tinha pressa. Jesus não estava com pressa. Jesus faz questão de tirar um tempo longo. São 3 capítulos que Mateus usa para registrar aqui o Sermão do Monte. Nós estamos no início do Sermão do Monte. E Jesus tira tempo para ensinar aquelas pessoas. Mais do que uma palavra de poder, de falar assim, eu quero que seja curado, ou coisas do tipo. Ele começa o seu ministério aqui no Evangelho escrito por Mateus, logo no início, tirando um tempo longo para ensinar, porque a palavra liberta, o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus começa dizendo, você está triste, vocês estão sobrecarregados, há uma carga tributária pesada, há uma dificuldade extrema financeira sobre vocês. Vocês estão, em outro momento, Jesus vê a multidão e vê a multidão como ovelhas sem pastor. E aí, Jesus vê que aquelas pessoas estão procurando felicidade. Aquelas pessoas estão procurando resolver as suas situações e estão à espera de ouvir algo daquele homem, que na percepção deles, até o momento, era um profeta. Alguém muito poderoso. Eles não tinham a percepção que nós temos hoje. Nem os discípulos tinham a dimensão de que ele era o Cristo. Eles só vão ter essa percepção depois que Jesus ressuscita. Então aquelas pessoas estão em busca de alguma esperança. De alguma esperança. Surgiu um líder aqui que ele está movimentando uma grande multidão, vai todo mundo atrás daquele líder. Aquela pessoa pode ser uma esperança para nós. E Jesus não se coloca como essa esperança no primeiro momento. E isso aqui é muito importante. Porque eu entendo que esse ponto aqui é um princípio, que quando a gente entende isso aqui, a gente de fato conhece a verdadeira felicidade. A gente conhece de fato a verdadeira felicidade. Jesus já começa dizendo, bem-aventurado os pobres em espírito, os pobres de espírito. E é muito interessante que o termo utilizado para pobre, que Jesus utiliza aqui, se a gente fosse ao pé da letra entender qual que era essa palavra, aqui para traduzir para o nosso tempo, seria um mendigo. Porque essa palavra no original, ela traduz para alguém que está reduzido à miséria total, que não tenha nenhum meio de subsistência, ou seja, não tem nem recursos financeiros e nem pessoas a quem ela possa recorrer. Então Jesus, quando utiliza essa palavra, que é petochos, essa palavra não era para dizer um pobre, alguém que tem dificuldade, porque ali todo mundo passava dificuldade, todo mundo era salário mínimo e alguns estavam até desempregados, passando aperto. Então Jesus não está falando desse que passa dificuldade financeira, ele está falando de alguém, e entenda bem isso aqui, ele está falando de alguém que não tem recurso nenhum, e não tem ninguém por ele. Aí Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é interessante nisso aqui? Imagine a seguinte questão. Qualquer tanto que eu acho que eu tenho, qualquer força mínima que eu acho que eu tenho, o que vai acontecer comigo? Eu vou querer fazer, eu vou querer realizar. E aí Jesus está dizendo, enquanto você está querendo realizar, você nunca vai ver Deus governar na sua vida.
Deus só governa, porque o reino de Deus é onde Deus governa. Deus só governa aonde Ele é 100%. Enquanto você age, enquanto você acha que tem força, que tem recursos, que tem habilidades, enquanto você acha isso, você vai continuar tentando e sofrendo. Você vai continuar tentando e achando que está difícil. Você vai continuar tentando e sentindo o peso, porque as coisas não vão acontecer do jeito que você imagina. A sua força é pequena demais, o seu conhecimento é pouco demais, as influências que você tem não é suficiente para resolver o seu problema. E a prova disso é que eu e você estamos envolvidos em problemas que tiram o nosso sono. Nós estamos envolvidos em situações que nos angustiam, que nos deixam angustiados. Talvez seja só comigo, talvez não seja com você. Mas eu me vejo muitas vezes em situações que eu estou extremamente angustiado. Por quê? Porque eu estou tentando olhar na minha ótica como eu vou fazer, qual o recurso que eu tenho para realizar. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. Porque é nessa situação que Deus começa a governar. E aí, nós aprendemos aqui 3 lições que são importantes, pelo menos para mim foram importantes nessa passagem. A primeira é que essa pobreza, que não se resume a dinheiro, é sobre reconhecer a minha limitação. E por que há uma limitação? Porque desde a queda, a humanidade virou as costas para Deus. Desde a queda, o ser humano tenta achar uma forma de escolher os seus caminhos, de fazer suas escolhas. A proposta do Éden era: não, se você comer desse fruto, você vai escolher entre o que é bom e mal para você. Então toda vez que eu acho que eu tenho recursos para fazer, que eu acho que eu tenho capacidade de fazer algo e eu vou por conta própria, eu estou voltando lá no Éden e dizendo: não preciso consultar a Deus, eu sei o que é bom para mim, eu sei quais passos tomar. Eu posso comprar esse carro tranquilo sem consultar a Deus, é só um carro. E aí daqui a pouco você começa a ter problemas com esse carro, começa a ter dor de cabeça, começa a ter uma série de dificuldades, que talvez se você tivesse orado, Deus teria direcionado você. Quando eu entendo que eu não tenho capacidade para nada, que eu preciso ser totalmente dependente de Deus. Eu preciso ser plenamente dependente de Deus. É reconhecer que eu não tenho nem recursos e nem ninguém para que possa me ajudar. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que a condição minha, por causa da queda, me deixou nessa condição, nessa situação de pobreza e miséria total, a ponto de não conseguir ter capacidade e nem recursos para nada, eu preciso recorrer a Deus. Eu vou ter que recorrer a Deus. E é sobre isso. A partir dessa constatação, a segunda lição que aprendemos. Precisamos reconhecer a nossa reconhecer que toda ação iniciada em mim, a partir dessa constatação primeira, eu preciso reconhecer que toda ação iniciada em mim e através de mim vai fracassar. Toda ação que começa no homem, que começa no ser humano, ela vai fracassar. A gente tem um exemplo desde Babel. Babel era justamente o homem tentando chegar ao céu por esforço próprio. E o resultado é confusão. O resultado é confusão, fracasso. Às vezes nós tentamos, tem vezes, irmãos, que de forma sutil, o diabo trabalha em certas situações para que você, com uma justificativa espiritual, para que eu também, com uma justificativa espiritual, a gente comece a buscar algumas coisas. Nós às vezes até buscamos caminhos que são conhecidos da religião, como oração, consagração, mas na expectativa de que Deus seja manipulado, para que a gente alcance o céu, mas não para que a gente seja alcançado pelo céu. E o movimento em que Deus governa é justamente onde eu entendo que o meu lugar é o lugar de buscar apenas, é o lugar de buscar fazer oração, em que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte, de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, na terra, aqui na minha vida, como ela já é feita no céu. Senhor, eu preciso conhecer a tua vontade.
E boa parte das nossas orações, nós gastamos ela tentando convencer a Deus, para que Deus conheça a nossa vontade e realize os planos que nós elaboramos. Muitas vezes, quando enfrentamos algumas dificuldades, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, se eu estivesse aí no trono, estaria melhor a situação. Porque parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não está percebendo as dificuldades que eu tenho enfrentado. Então, às vezes até quando buscamos algo relacionado a Deus, nós estamos buscando de forma equivocada. Não uma busca de dependência total, uma busca na qual somos capazes de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus está dizendo a esse povo: vocês querem ser felizes de verdade? Vocês querem ser felizes de verdade? Então é preciso esvaziar. Quando eu, de fato, estou disposto a buscar a verdadeira felicidade, eu também devo estar disposto, que é o terceiro ponto, a esvaziar-se de mim mesmo, das minhas expectativas, e eu preciso confiar plenamente em Deus. E é aqui que está o segredo, porque nós só perdemos o sono porque nós estamos tentando, na nossa incapacidade de resolver, nós estamos tentando resolver. Quando nós entendemos que Deus é suficiente, Ele é capaz de resolver, e nós entregamos a Ele, confiamos plenamente a Ele essas demandas, nós vemos Deus governar. É nesse momento em que nós percebemos e vemos Deus governar. Quando eu entendo que não tenho como fazer, quando eu assumo a minha condição limitada e desprovida, eu recorro a Deus. E quando eu recorro a Deus, Ele começa a governar. Ele começa a governar crises que eu passo no meu casamento, crises que eu passo no meu trabalho, crises internas. Porque tem coisas que é fácil eu dizer: não, foi o outro, é os meus filhos que estão me deixando maluco, é a minha esposa, é o meu esposo, é o meu patrão. Mas tem coisas que é interno. Falo assim: gente, nem eu estou conseguindo me entender. O consultório está cheio de gente assim. O consultório está cheio de gente assim. Eu não consigo me entender, Davi. Então, quando eu reconheço essa incapacidade, Deus começa a governar. Então, é justamente essa percepção que fez com que o Jó se posicionasse ao dizer que, apesar de não entender o processo que ele está vivendo, apesar de não saber o que está acontecendo, apesar de ter perdido tudo, inclusive a sua saúde, e ainda o que ter ficado para ele é a esposa que está o tempo todo falando: abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, está feio isso para você. Ele reconhece e diz: eu bem sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Essa é a oração que nós precisamos fazer em tempos difíceis de angústia. O nosso posicionamento precisa ser esse: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele há de vir me resgatar. Ele há de vir trazer solução para essa situação. Ele vai governar, Ele vai continuar governando. Eu vou ver a ação do governo dEle. Eu vou poder de fato reconhecer a felicidade plena, porque Deus governa. Porque o reino do céu pertence a mim. Eu estou sendo governado por Ele, e eu sei que esse governo vive. Aleluia. Uma das coisas que me chama a atenção no texto bíblico, uma das coisas que me chama a atenção, na carta em que o anjo manda João escrever às igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia. A igreja de Laodiceia era uma das igrejas que ela é apresentada como uma igreja que tem recursos. Eles se viam como uma igreja que tinha muito ouro, que tinham boas vestimentas, que tinham vestimentas finas e ricas. Mas o que Jesus diz a essa igreja, ela precisa mexer e precisa ecoar nos nossos corações. Porque fica nítido na fala de Jesus a exata expressão do que acontece quando a gente acha que tem recurso, quando a gente acha que tem capacidade para fazer. Ele fala assim: olha, você é pobre, cego e nu. Você acha que tem recurso, mas seus recursos não servem para nada. Você acha que tem riqueza, mas você é pobre. Você acha que está bem vestida e você está nu. Não é nem com roupas ruins, você está nu. Porque a verdadeira riqueza e as verdadeiras vestimentas não faz parte do que é essencial para vocês. Vocês estão confiando em recursos de vocês.
E aí Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Quantas vezes eu ouvi esse texto achando ser um texto de evangelismo para quem não é crente? Não, é escrito para uma igreja, para gente que é crente e está confiando nos seus recursos, está confiando no que está na sua mão. E aí Jesus está dizendo para ele: eis que estou à porta e bato. Você está achando que está tudo certo e eu estou do lado de fora. Você não está vendo eu governar, você não está vendo o meu agir, porque eu estou de fora. Você resolveu cuidar da sua vida, cuidar da sua igreja, e do jeito que você bem entende, e eu fiquei do lado de fora. Essa palavra precisa impactar-nos, ela precisa mexer conosco. No que o Senhor tem ficado de fora, em quais áreas da nossa vida, em quais situações que eu tenho perdido, às vezes, a esperança, ou às vezes até acho que está tudo bem, mas Jesus não está agindo, não está atuando. Então, essa palavra precisa mexer conosco, ela precisa tocar os nossos corações e fazer com que a gente reflita como nós temos vivido e o porquê que em muitas situações nós nos sentimos angustiados. Eu sei que cada um passa situações distintas, e eu sei que você já deve estar pensando aí nas situações que tiram a sua paz. Eu sei que você está pensando em situações que tiram o sono, que deixam você preocupado. E se você fizer uma análise sincera, você vai perceber que você tem tentado resolver do seu jeito. Você tem tentado resolver do seu jeito. Se você tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus tem para dizer para mim e para você nessa noite. Essa palavra é só para quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O seu futuro, a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, o seu emprego, o seu futuro profissional, as suas finanças deixarão de ser um problema para você, deixarão de ser uma preocupação, e você encontrará felicidade e paz plena. Sabe quando? Quando você entender, quando eu e você entender a nossa incapacidade, as nossas limitações, e quando a gente deixar Deus governar esse futuro, essa família, esse cônjuge, os filhos, emprego, finanças, projetos. Quando nós começarmos a entregar tudo isso nas mãos do Senhor, Senhor, eu estou disposto a trabalhar, eu estou disposto a ir, mas eu preciso ser guiado pelo Senhor. Nós tenhamos a mesma percepção e a mesma ação de Abraão, que o Senhor fala para ele: Abraão, sai daqui e vai caminhando aí para um lugar que eu vou te mostrar. Vai andando que eu vou te mostrando. E nós temos dificuldade. Isso foi imputado por justiça a Abraão, um homem que creu numa promessa quando ele não tinha capacidade de ser uma grande nação, porque ele não tinha filhos. Ele creu e saiu de um lugar onde ele tinha uma base, e ele vai para uma terra distante. O que tem roubado o nosso sono, o que tem feito com que nós sejamos entristecidos, tudo aquilo que te angustia, que traz angústia ao meu coração, deixará de ser um problema, deixará de ser um motivador de tristeza, quando nós entendemos a nossa incapacidade em todas as áreas e começarmos a entregar ao Senhor, confiar no Senhor. Falar: mas como que eu não vou preocupar? Mas se vai adiantar o que você preocupar, menino? Vai adiantar o que? Você não tem como resolver. Você não tem recursos para resolver. A maioria das vezes que nós tentamos com a nossa força moldar uma criança, um filho, parece que fica pior. Quando nós tentamos convencer alguém, um cônjuge ou um colega de trabalho, de que eu tenho razão, parece que a pessoa mais se arma e ela fica tentando arrumar justificativo para dizer que ela também tem razão. Porque nós estamos confiando na força do nosso braço. Nós estamos confiando em nós mesmos. E isso tem sido motivo de angústia. A maioria das pessoas que se encontram angustiadas, entristecidas, com alguma situação que fugiu de controle, a angústia é a percepção de que eu não estou conseguindo resolver, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão andando. Mas nessa noite eu quero que você pense aí, que você seja visitado pelo Espírito Santo nesse momento, para que você busque na sua mente, para que você busque as situações que têm sido motivos de angústia, que têm roubado a sua paz, que têm impedido às vezes de você até orar,
de você buscar a Deus, porque a coisa saiu tanto do controle. Às vezes é um filho que está fora da igreja, você já fez de tudo quanto é coisa, você já falou, você já ameaçou, você já falou, você vai para o inferno, né? Já usou tudo quanto é texto bíblico, você tentou do seu jeito de diversas formas, e você olha e fala assim: Deus não tem capacidade para resolver isso aqui. Eu não tenho capacidade. Você está angustiado, mesmo reconhecendo que não está conseguindo. Às vezes você ainda está tentando fazer, você ainda está buscando como fazer, quais estratégias fazer. Às vezes a porta de trabalho que você espera, ou você tem trabalhado tanto, trabalha muito, e parece que as coisas não andam, parece que as coisas não saem do lugar. E aí você pensa assim: meu Deus, parece que eu estou orando pouco. Não é que você está orando pouco, não, é porque você está confiando nos seus planos. Você não tem buscado naquele que tem poder para governar todas as coisas, e você não tem deixado ele governar essas questões. Eu não sei qual tipo de situação que tem trago angústia ao seu coração. Eu não sei. Mas o fato é que sempre há alguma coisa que o diabo tem utilizado. Sabe por quê, irmãos? Isso é distração. O diabo vai usando essas coisas para nos distrair, tentando querer demonstrar que nós temos capacidade. Vai, resolve, né? Você é filho de Deus, transforma esse negócio aqui. Você é filho de Deus, pula daqui de cima, vai lá, faz do seu jeito, resolve. O tempo todo ele está tentando criar situações para que nós sejamos aprisionados, para que nós ficamos aprisionados numa angústia, para que nós ficamos aprisionados na falta de esperança diante de certas situações. Mas a nossa esperança está no Senhor, naquele que governa os céus e a terra, e naquele que quer governar a situação que você está vivendo difícil. Eu não sei qual que é o tipo de situação, mas o fato é que esse mundo é um lugar de aflições. Quando nós nos esquecemos, ou quando nós não olhamos para aquele que governa céus e terra, e nós tentamos assumir um pouco esse controle, esse governo, nós vamos nos defiando, nós vamos sofrendo. Então, na autoridade do nome de Jesus, nessa noite eu quero que você busque aí tudo aquilo que tem roubado a sua paz, tudo aquilo que tem te angustiado, qualquer situação que tem roubado a sua paz, que tem tirado o seu sono, seja de qual ordem for. Às vezes são coisas bobas, e tão bobas, mas rouba a paz, tira o sono. E nessa noite eu venho na autoridade do nome de Jesus dizer que basta. É noite de reconhecer que nós somos incapazes de lidar com essas situações, mas nós temos um Deus que governa os céus e a terra, e Ele quer trazer esperança, paz, alegria, felicidade plena, felicidade real. E sabe o que é a felicidade real? É ver o problema e dizer: eu não sei como vai ser resolvido, mas Deus vai resolver. Eu não sei de que forma, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim há de se levantar sobre a terra. Eu não sei como, mas vai acontecer, porque não cabe a mim saber como, dizer como, descrever como, mas cabe a mim confiar. Cabe a mim entender a minha incapacidade, reconhecer que eu não tenho capacidade de fazer, de mudar, de realizar. Mas Deus, quando eu reconheço isso e saio de cena, Deus começa a governar. Eu verei o reino dos céus, eu pertencerei a esse lugar onde Deus governa. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É noite de tomar posse, de dizer: é meu, o reino dos céus é meu, porque eu saí de cena e estou deixando Deus governar essa situação que tem me entristecido, que tem me deixado angustiado. Eu quero que você pense, e nós vamos orar. Nós vamos orar, porque você vai dormir nessa noite em paz. A situação vai vir na sua mente, aquilo que te preocupa, que te entristece, vai vir na sua mente, e você vai dizer: eu já não estou mais em cena, eu já entreguei para o meu Deus, eu já entreguei para aquele que pode, eu já entreguei para aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Está nas mãos do meu Senhor. A hora que você for deitar, que você
sair daqui, onde quer que você esteja, que vier essa preocupação, que vier essa crise existencial, você vai dizer: não está mais comigo, eu já entreguei para o meu Senhor. É noite da gente tomar posse. Pai, nesse momento eu te apresento a tua igreja. Apresento, Senhor, as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece todas as situações que têm nos roubado a alegria. Toda situação tem tirado o foco, Senhor, da confiança no Senhor. Nós deveríamos estar olhando para Ti, na certeza de que o Senhor perdoou os nossos pecados, de que o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, e que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está cuidando de nós muito melhor do que o Senhor cuida de pássaros, de lírios do campo. Mas nós ainda estamos, Senhor, presos, tentando resolver coisas do nosso jeito, sendo enganados pelo maligno, que diz para nós o tempo todo: vai, faz, resolve, você não precisa esperar por Deus. E isso tem nos aprisionado, isso tem gerado angústia, isso tem gerado sobrecarga sobre os teus filhos, Senhor. Mas nessa noite, mediante a tua palavra, mediante o que foi ministrado aqui nessa noite, Senhor, e na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que nós possamos entregar, deixar aos pés da cruz tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nós olhamos e gera dor, e gera sofrimento, porque nós olhamos e não vemos capacidade, nós não vemos caminho, mas nós cremos, Senhor, que nas Tuas mãos o Senhor abre caminho onde não há caminho, o Senhor abre, Senhor, portas onde não há porta, o Senhor cuida das nossas emoções. E nesse momento, Senhor, eu te peço, visita os corações do Teu povo, visita o coração da Tua igreja, Senhor, aquele que está angustiado, que está preocupado, que eles possam sair daqui em paz, na certeza de que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que realiza milagres, o Senhor é o Deus que visita o coração do homem e muda sentenças, e muda pensamentos, ó Deus. O Senhor é quem convence, não somos nós que convencemos ninguém, não somos nós que temos capacidade de mudar ninguém, mas o Senhor é o Deus que muda corações. Deus, eu te apresento, Senhor, os familiares de cada um dos que estão aqui, pessoas que têm filhos longe dos teus caminhos, isso angustia os teus filhos, mas eu te peço, Senhor, que eles sejam visitados pela tua paz, e na certeza que é o teu Espírito Santo que convence o coração do homem, do pecado e do juízo que há de vir. Senhor, eu te apresento, Senhor, aqueles que estão preocupados com a vida financeira, que eles tenham a convicção que é o Senhor que abre portas, e eu declaro portas abertas, Senhor, para o teu povo. Eu declaro, Senhor, vida abundante e próspera para o povo teu, ó Pai. Senhor, eu te apresento, Senhor, todo tipo de distração que tem nos tirado, Senhor, do foco, de olhar para Ti, de confiar em Ti, em nome de Jesus, que caia por terra, que caia como as escamas caíram dos olhos de Paulo, Senhor, e que nós possamos contemplar a Ti, contemplar a esperança em Ti, contemplar a luz, Senhor, que vem de Ti, e que nos dá esperança, e que nos direciona, e que nos aponta o caminho por qual devemos seguir, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos em o nome de Jesus, Senhor, e nós tomamos posse, Senhor, nós tomamos posse de um tempo de alegria plena, de alegria completa, de alegria real, no tempo em que o Senhor governa as nossas vidas, e governa cada uma das áreas da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pastor.